One, two, a one. Olá, iniciamos agora mais um podcast de Química, tratando sobre poluição ambiental por metais pesados. Vamos ver como acontece essa poluição e quais são suas consequências para o meio ambiente. Acompanhe aí. Acredita-se que os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo homem. Há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, grandes quantidades de chumbo eram obtidas de minério, como subproduto da fusão da prata, e isso provavelmente tenha sido o início da utilização desse metal pelo homem. O elevado desenvolvimento industrial ocorrido nas últimas décadas tem sido um dos principais responsáveis pela contaminação de nossas águas e solos, seja pela negligência no seu tratamento antes de despejá-la nos rios, ou por acidentes e descuidos, cada vez mais frequentes, que propiciam o lançamento de muitos poluentes nos ambientes aquáticos. Dentre esses poluentes, podemos citar os metais pesados, outro grande problema para a saúde humana. Metais pesados são elementos químicos metálicos de massa atômica relativamente alta, que em concentrações elevadas são muito tóxicos à vida. As atividades industriais têm introduzido metais pesados nas águas numa quantidade muito maior do que aquela que seria natural e adequada, causando grandes poluições. Para se ter uma ideia disso, basta você lembrar que os metais pesados fazem parte dos despejos das grandes indústrias nesses corpos d'água, como em mares, rios e lagos, afetando bastante a vida desses animais aquáticos. E, infelizmente, essas indústrias que despejam esses dejetos metálicos estão espalhadas por todos os países do mundo. A ação dos metais pesados na saúde humana é muito diversificada e profunda. Entre os mais perigosos estão o mercúrio, o cádmio, que é encontrado em baterias de celulares, o cromo e o chumbo. Os metais pesados diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados nem destruídos pelos homens. A atividade industrial diminui significativamente a permanência desses metais nos minérios, bem como a produção de novos compostos, além de alterar a distribuição desses elementos no planeta. As principais características dos metais são a maleabilidade, a ductibilidade, a condutibilidade e o brilho, podendo ser definido um aglomerado de átomos com caráter metálico, em que os elétrons da camada de valência fluem livremente. A contaminação pelos metais pesados não ocorre somente através de desastres ambientais. Ela também pode ser causada pelo descarte indevido de produtos industrializados, como pilhas, baterias e lâmpadas no lixo doméstico. Eles também acabam entrando em contato com o solo, onde materiais constituintes de metais pesados acabam contaminando assim o solo, as águas e os seres vivos. Logo, torna-se necessário uma conscientização de todos para o descarte correto desses produtos e assim prevenir os danos ao meio ambiente e à saúde do próprio homem. A presença de metais muitas vezes está associada à localização de regiões agrícolas e industriais, proibindo a produção de alimentos em solos contaminados com metais pesados. Todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais, dependendo da dose e da forma química. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de organismos, desde as bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são requeridos em baixas concentrações e podem danificar sistemas biológicos. Classificação dos metais. Dentre os elementos essenciais estão o sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, cobre, níquel e magnésio. Já os microcontaminantes ambientais são o arsênio, o chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio, titânio, estanho e tungstênio. Os elementos essenciais e simultaneamente microcontaminantes são cromo, zinco, ferro, cobalto, manganês e níquel. Os metais constituem a maior parte dos elementos da tabela periódica, representando 2/3 deles, o que resulta em um total de 87. Dentre eles, existem alguns bem diferentes, como o mercúrio, que é líquido, e o sódio, que é leve. Os mais conhecidos e utilizados há muitos anos são o ferro, cobre, estanho, chumbo, ouro e a prata. Os efeitos tóxicos dos metais sempre foram considerados como eventos de curto prazo, agudos e evidentes, como a anuria e a diarreia sanguinolenta, decorrentes da ingestão de mercúrio.
Atualmente, ocorrências a médio e longo prazo observadas as relações causa-efeito são pouco evidentes e quase sempre apresentam sintomas. Geralmente, esses efeitos são difíceis de serem distinguidos e perdem a qualidade, pois podem ser provocados por outras substâncias tóxicas ou por interações entre esses agentes químicos. A manifestação dos efeitos tóxicos está associada à dose e pode distribuir-se por todo o organismo, afetando vários órgãos, alterando os processos bioquímicos, organelas e membranas celulares. A maior parte dos metais pesados são venenosos aos seres humanos. Eles diferenciam-se dos compostos orgânicos tóxicos por serem absolutamente não degradáveis, de maneira que podem acumular no meio ambiente, onde manifestam sua toxicidade. Isso significa que eles têm elevados níveis de reatividade e bioacumulação, o que faz com que permaneçam em caráter cumulativo ao longo da cadeia alimentar. Acredita-se que pessoas idosas e crianças sejam mais susceptíveis às substâncias tóxicas. As principais fontes de exposição aos metais tóxicos são os alimentos, observando-se um elevado índice de absorção gastrointestinal. A mídia escrita e falada tem noticiado a contaminação de adultos, crianças, lotes e vivendas residenciais com metais pesados, principalmente por chumbo e mercúrio. Contudo, a maioria da população não tem informações precisas sobre os riscos e as consequências da contaminação por esses metais para a saúde humana. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Obrigada pela atenção. Tchau e até a próxima!